Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel e vocês estão no canal Pregando Evangelho. Jair Bolsonaro, nosso atual presidente do Brasil, participou do podcast Inteligência Limitada, que é dirigido por Vilela, e o podcast com a participação do presidente bateu o recorde de audiência, com quase 2 milhões de pessoas assistindo o presidente durante mais de 2 horas. E pelo que vi, ninguém fez algum react ou vídeo resposta. Vamos assistir o vídeo que eu separei para vocês. Mas era bom também, sei lá, mandar uma mensagem também, acho que vindo do senhor também, porque tá tendo muita coisa dentro de igreja, né? Muita manifestação, pessoal atacando o padre e tal, né? Isso... Não, olha só, o que eu tenho visto de manifestação de padres evangélicos é a questão do aborto, que o Lula é favorável, é a questão de drogas, que o Lula é favorável a liberar. Mas o que aconteceu de olha só, gente se manifestando? Você tem seus valores. O cristão tem seus valores. Sim, claro. E eles não querem o aborto, não querem liberar drogas, não querem ideologia de gênero. Não, o que eu tô achando perigoso é durante os cultos, durante as missas... Não tem problema. Não, qual é o problema? De se manifestar, mas qual é o problema? Quando ele fala ali, quando eu tenho visto, eles falam o seguinte... Mas o que eles não falam pode... durante a... Olha só, o que está na Bíblia? A Bíblia ali é a Bíblia. Sim. Tá? Ali na Bíblia fala que a vida tem que ser respeitada desde a sua concepção. Quando alguém é favorável ao aborto, como o Lula é favorável, o cara acende a luz amarela. E o link do podcast eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo, porém, meus irmãos, apesar do corte ficar um pouco truncado, ele é assim mesmo. E ele está disponível a partir de 2 horas e 9 minutos desse podcast. Vai conferir. E primeiramente eu quero responder ao presidente Jair Bolsonaro com total respeito, sem zombaria, sendo cordial e também de uma maneira cristã, lembrando que Jair Bolsonaro é o atual presidente do nosso país. E apesar das suas discordâncias a respeito da figura do presidente, as escrituras descrevem que nós devemos ter uma postura de respeito com as autoridades, independente se você gosta do presidente Bolsonaro ou do futuro presidente Lula. Nunca foi uma característica de cristãos zombarem das autoridades. Paulo descreve em Romanos 13 que toda autoridade é constituída por Deus. E o apóstolo Paulo descreve também, em 1 Timóteo capítulo 2, que os cristãos, antes de qualquer coisa, nós devemos orar pelas autoridades. Esse é o desejo de Deus, ou seja, meus irmãos, tanto Jair Bolsonaro, Lula e qualquer pessoa que esteja revestida de autoridade, é um dever cristão de não somente orar por eles, mas respeitá-los. E isso é um desafio para muitos, pois em época de política, polarização política, idolatria política, os chefes de Estado são insultados de maneiras absurdas em várias redes sociais. Como nós vamos ganhar eles para Cristo, sendo que nós os insultamos com palavras torpes? E tendo esclarecido isso, vamos responder a pergunta do Vilela que foi direcionado ao presidente Jair Bolsonaro. Vejam as palavras dele. O que eu estou achando que é muito perigoso é que durante os cultos, durante as missas, se manifestar politicamente. Creio que Vilela não conseguiu terminar a sua pergunta porque o presidente Jair Bolsonaro o interrompeu. Mas a pergunta, meu irmão, seria basicamente essa. O que muitos de nós estávamos observando nas eleições, toda essa politicagem dentro do contexto da igreja. É legítimo fazer política, trazer política dentro de um contexto de um culto, meus irmãos? É fácil de nós respondermos isso. O que é um culto? E a primeira vez que nós encontramos a palavra culto na Bíblia é no livro de Êxodo, meus irmãos. Porém, isso não significa que os patriarcas como Abraão, José, não cultuavam a Deus. Existia já entre eles invocações públicas do nome do Senhor. Estará no livro de Gênesis. E já encontramos nos primeiros capítulos da Bíblia o famoso relato de Caim e Abel. Nós lemos que Deus se agradou da oferta de Abel e também recusou a oferta de Caim. E já podemos concluir a partir desse texto que Deus não aceita adoração e ofertas de qualquer maneira. Porém, meus irmãos, eu quero me atentar ao texto de Êxodo. Vamos ler o texto sagrado das Escrituras. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E esse texto de Êxodo está no contexto dos 10 mandamentos que Deus deu para a nação de Israel. Mas o ponto, meus irmãos, que eu quero me atentar nessa resposta, o que é um culto prestado para Deus? E a palavra culto em hebraico é abad,
que traz um significado de servir. Ou seja, quando nós cultuamos a Deus, estamos servindo ao nosso Senhor. E esse tema de servir a Deus era muito comum entre o povo hebreu, pois os mesmos eles foram escravos de Faraó durante mais de 400 anos. Porém, agora esse povo que sofreu durante muito tempo foi chamado a servir o Deus dos exércitos. Então, meus irmãos, é de grande importância que entendamos que o culto que prestamos a Deus é que estamos servindo ao nosso Senhor. João Calvino, por exemplo, listou 2 elementos definidores do verdadeiro culto, que em suas palavras constitui toda a substância do verdadeiro cristianismo. E quais são elas, meus irmãos? Esses 2 elementos são o conhecimento, primeiro, da maneira correta que nós adoramos a Deus, e em segundo lugar, da fonte da qual se deve buscar a nossa salvação, que é Cristo. Por exemplo, quando nós lemos as prescrições da lei de Moisés no Antigo Testamento, Deus estabeleceu inúmeras regras para o povo de Deus o adorar. Ou seja, meus queridos irmãos, se existem tantas regras para cultuarmos a Deus, servir ao Senhor dos Exércitos, cai por terra aquele argumento que cada um adora do seu jeito ou cultua a Deus do seu jeito. Deus estabeleceu inúmeros padrões para o seu povo adorar, porque Ele é santo e exige uma adoração santa do seu povo. E a questão sobre se aproximar de um Deus santo é um tema central no livro de Êxodo e principalmente no livro de Levítico, que dá uma ênfase da maneira correta que devemos cultuar ao nosso Senhor. Quando nós vamos ao livro de Êxodo, nós encontramos que Deus instituiu, meus irmãos, 3 festas anuais. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar essas 3 festas. A festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. E os judeus também tinham que se reunir no santuário de Deus, que era o templo, para oferecer os sacrifícios, para celebrar com generosidade, pedindo perdão dos seus pecados e tudo isso celebrando em grande alegria. Mas, meus irmãos, por que Deus tinha tantas regras específicas para os israelitas o adorar? O propósito de Deus era criar um povo santo e separado. E um exemplo muito famoso de uma aproximação irreverente diante de Deus, nós encontramos no livro de Levítico, que falam sobre Nadab e Abiú, filhos mais velhos de Arão. Vocês se recordam do texto? Então, vamos ler o texto bíblico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. E Nadab e Abiú foram chamados explicitamente por Deus. Eles subiram juntamente com seu tio Moisés no Monte Sinai. Foi um grande privilégio para eles e os 70 anciãos. Porém, meus irmãos, privilégios não excluem a obediência a Deus. Eles desobedeceram ao mandamento de Deus e ofereceram fogo estranho no altar. E a ofensa deles pode parecer insignificante para inúmeras pessoas que estão acostumadas com esse tipo de negligência. Uma adoração que é feita de qualquer maneira ou irreverente pela qual a nossa geração brasileira é conhecida, meus irmãos. A nossa geração pensa que pode adorar a Deus de qualquer maneira. E muitos têm tratado Deus como se ele fosse um mordomo ou um Papai Noel que realiza os desejos mais egocêntricos das pessoas. Deus espera a mais profunda reverência do seu povo, meus queridos irmãos. Não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira. E qual foi a resposta de Moisés para Arão? Vamos ler o texto bíblico novamente. Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. E então nós entendemos à luz desses textos que Deus exige que ele seja adorado da maneira que ele ordenou para a sua igreja. Não podemos criar métodos de adoração, não podemos introduzir coisas estranhas ou fogo estranho no culto que prestamos a Deus. Quando nós lemos o livro de Malaquias, do capítulo 1, versos 6 ao 10, nós encontramos Deus repreendendo os israelitas, porque eles estavam adorando ao nosso Senhor de qualquer maneira.
Leia esse texto de Malaquias capítulo 1, meus irmãos, com muita calma, e vocês verão que Deus não aceita qualquer tipo de culto. Eles estavam oferecendo animais cegos, aleijados, doentes no sacrifício. E o que nosso Deus disse para aquele povo? Vamos ler o texto bíblico rapidamente. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. E eu poderia multiplicar inúmeros exemplos do Antigo Testamento que Deus não se agrada com qualquer tipo de culto, meus irmãos. E no Novo Testamento, o que nós podemos aprender sobre cultuar e adorar o nosso Senhor? Nós encontramos o nosso Senhor Jesus repreendendo os fariseus, porque eles não estavam adorando a Deus da maneira prescrita nas Escrituras. Vamos ler o que o nosso Senhor Jesus falou para aquele povo. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. E nesse texto, os discípulos não estavam observando uma regra humana, que era lavar as mãos antes de comer. Na lei de Moisés, por exemplo, era necessária uma purificação de vários tipos de coisas que poderiam contaminar. Porém, a lei nunca exigiu que todas as pessoas deveriam se purificar antes de cada refeição. Isso era uma tradição dos fariseus e dos escribas. Na época do nosso Senhor, as pessoas davam uma atenção rígida a meras observâncias externas da lei. Invenções humanas eram consideradas as mais santas. E os apóstolos desobedeceram à tradição dos homens e seus costumes. E Jesus jamais reprovou a atitude dos apóstolos. Porém, meus irmãos, qual foi a crítica do nosso Senhor? Com isso, fariseus, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Quando a tradição, seus costumes são colocados acima da palavra de Deus, então as pessoas estão anulando as Escrituras. Ou seja, meus queridos irmãos, quando os mandamentos de Deus são substituídos por invenções humanas, então nós estamos anulando a palavra de Deus, profanando o culto que deveria ser prestado para o nosso Senhor. Então o próprio Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos e também para nós que não podemos cultuar a Deus da nossa maneira. Vocês se recordam, por exemplo, de quando o nosso Senhor viu todo aquele comércio no templo de Israel? O templo foi estabelecido para a igreja, a assembleia se reunir, fazer orações para Deus, ofertas de dinheiro, animais, leitura da palavra e não para fazer comércio. E tendo dito isso, meus irmãos, como a igreja primitiva cultuava ao nosso Senhor, o batismo e a ceia do Senhor foram substituídos pela circuncisão e a Páscoa judaica. E os cristãos não precisam mais guardar o calendário judaico. O apóstolo Paulo explica claramente isso no livro de Gálatas. O sábado, por exemplo, já não era guardado pelos apóstolos já no primeiro século da igreja. O dia que era observado pelos cristãos era da ressurreição do nosso Senhor, que aconteceu em qual dia, meus irmãos? Foi no domingo que o nosso Senhor ressuscitou. Então não foi uma criação dos romanos, como muitos dizem aí pela internet, mas já era observada pelos apóstolos de Cristo já no primeiro século da igreja, como domingo, um dia para cultuar. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 10 que o apóstolo Paulo regula a pregação, a oração, o cântico e as práticas sacramentais na igreja de Corinto, e ele dá orientações específicas para assim, quando vos reunis na igreja. E na mesma carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo regula a oração, o canto, a profecia, que era a pregação, papel das mulheres, decência e ordem. E Paulo ressalta sua autoridade como apóstolo enviado diretamente por Cristo. E ele escreve essas palavras. Vamos ler. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E no culto e na vida social, as mulheres devem se adornar com modéstia e bom senso, como convém. E resumidamente, como funcionava o culto, meus irmãos, na igreja primitiva? O culto deveria ter uma leitura pública da palavra, oração pública antes do sermão, ensino e pregação da palavra de Deus,
batismo e ceia do Senhor, nós recebemos a ordem de adorar com reverência e santo temor. E será que encontramos no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, meus irmãos, alguma prescrição bíblica para permitir que os políticos entrem no culto pedindo votos para os membros da igreja como se isso fizesse parte do culto? De maneira nenhuma. Deus despreza esse tipo de adoração, Deus despreza esse tipo de culto, meus irmãos. Eles estão adorando a Deus de qualquer maneira e transformando a igreja em um curral eleitoral. E isso tem prejudicado o testemunho da verdadeira igreja entre os incrédulos e, inclusive, tem pecado contra a santidade do nosso Senhor. E a nossa geração de evangélicos se parece, sabe com quem? Com os samaritanos. Lembra do que Jesus disse para a mulher samaritana? Vocês adoram o que não conhecem, pois a salvação vem dos judeus. E os samaritanos deveriam olhar para as Escrituras e analisar que Deus revelou quem Ele é para o povo judeu, as suas leis, seus profetas, o seu culto. E o Messias vem da linhagem dos judeus. E hoje a igreja, em sua grande maioria, adora o que eles não conhecem. Estão oferecendo um culto que sobe para as narinas de Deus, meus irmãos, como algo podre. E qual o papel dos pastores que foi dado por Jesus e os apóstolos para cultuarmos ao nosso Deus? Apacentar as ovelhas, ensiná-las, admoestar elas, corrigi-las. E como nós fazemos isso? Através da palavra de Deus, através das Escrituras. Os pastores e mestres na igreja ensinam o seu rebanho o que a Bíblia fala sobre a concepção da vida, da beleza das crianças e dos bebês e de como as Escrituras são pró-vida. Nós explicamos através das Escrituras questões acerca de propriedade privada, que é um conceito milenar estabelecido pelo povo judeu. E também nós explicamos questões de sexualidade para os nossos filhos, conforme as Escrituras ressaltam desde Gênesis, que foi escrito pelo autor Moisés, quando Deus criou o homem e a mulher e o próprio Senhor Jesus afirmou essa verdade. Ou seja, meus irmãos, esses são alguns exemplos que são extraídos das Escrituras para orientarmos a igreja. Nós não encontramos nada nas Escrituras que é um dever do Estado ou de políticos participarem do culto para defender suas pautas. A igreja que mostra para o Estado, para os políticos, quais pautas que nós defendemos. E chegando agora à conclusão desse estudo, como vocês viram, desde os primeiros capítulos da Bíblia, com Caim e Abel, o nosso Senhor Jesus, os apóstolos ensinando que o culto prestado para Deus não pode ser de qualquer maneira. E tudo isso que as igrejas fizeram durante o contexto das eleições de 2018 e se agravando mais ainda nas eleições de 2022 com um falso pretexto que a igreja deve se posicionar. A igreja profanou o culto que deveria ser prestado somente para Deus para introduzir políticos. E em casos mais absurdos, caro presidente Bolsonaro, a igreja te chamou mito, mito, mito e fez sinal de arminha no culto, e um culto que deveria ser prestado para Deus, profanando o nome de Deus, blasfemando o nome de Deus, e a reputação da igreja aqui no Brasil cada vez ficou pior entre os incrédulos. Então, não podemos cultuar a Deus dessa maneira, caro presidente. E esse foi mais um estudo no canal. Se vocês gostaram, meus irmãos, deixe o seu like, isso ajuda no crescimento do canal. E esse estudo foi para aprendermos de como nós devemos cultuarmos a Deus e uma resposta ao atual presidente Jair Bolsonaro. Se você é novo no canal, se inscreva e ative uma opção que fica aqui embaixo, receber todas as notificações para você ser notificado quando eu postar novos conteúdos no canal. E se vocês quiserem contribuir com esse trabalho que eu realizo no YouTube, que o Espírito Santo toque o seu coração, eu ficaria muito grato. E a orientação está disponível em todos os vídeos que eu posto aqui no canal. E que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, com esse enorme estudo, em nome de Jesus.